Continuamos nossa leitura bíblica e hoje vamos ler o livro de Tito. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Bom dia, Ludinha. Bora ler o livro de Tito hoje. Ontem fechamos o livro de 2 Timóteo. Bom dia, Josa. Tudo bem? Vamos orar para a gente iniciar a nossa leitura. Quem for chegando, vai entrando aí, dando continuidade. Então, oremos. Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de termos alcançado mais esse dia, meu Deus, com vida e com saúde e com a oportunidade de conhecer mais a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Traga suas revelações a nós por meio do livro de Tito, porque se ele está aqui, porque o Senhor deseja falar conosco por meio dele. E nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, traga as revelações. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia de vida. E vamos, bom dia de Gé, e vamos começar a nossa leitura. Estamos no final do Novo Testamento. Falta pouquinho. Tito. É um livro bem curtinho. Tito, capítulos 3, versículos 46. O autor é Paulo e foi escrito em 62 a 64 depois de Cristo. Contexto. Tito é uma carta de Paulo a Tito, instruindo-o sobre a liderança da igreja, a responsabilidade de ensinar e disciplinar os crentes. O livro destaca a importância da ortodoxia doutrinária, da conduta piedosa e da solidariedade na família da fé. Tito é uma carta curta, mas que tem uma lição bonita para nós. Vamos ler, não é mesmo? Conhecer essa carta. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Eu observando as cartas de Paulo, a gente observa que a maioria, né, evangelho no geral, Novo Testamento, todo trabalho voltado para uma preparação das pessoas, do cristão, para a eternidade. E aí, nas cartas de Paulo, a gente vê muito essa preocupação da preparação desse povo, preparação dessa noiva, para entregar a Cristo sem pecado, sem manchas. E aí a gente vê, de fato, esse cuidado aqui. Olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, que essa deve ser também a nossa esperança. Não numa vida passageira aqui somente, mas numa vida eterna, aquela que nós vamos permanecer. Então aqui deve ser nossa preocupação também, porque muitas das vezes a gente preocupa, estamos preocupadas numa vida tranquila aqui na terra. Não nos preocupamos, eu estou falando nós, estou falando em mim, porque muitas das vezes a gente se pega assim, preocupado com estar bem aqui. Como se estando bem aqui, tudo tranquilo, em paz, tá nas coisas com abundância, tá tudo bem. E aí a gente esquece da eternidade. A gente esquece que isso aqui é uma passagem. Nós esquecemos que amanhã a gente pode não estar mais aqui. E aí nós estamos fazendo planos, não é errado fazer plano, é interessante e é necessário. Mas que ele não seja
o fim, só esse plano aqui terreno, que o nosso foco é a eternidade. A gente não pode perder esse foco. Bom dia, mês. Não, aí ele continua no versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A tarefa de Tito em Creta. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem, nem de insubmissão, por ser encarregado da obra de Deus. O bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, aqui ele faz um resumo das cartas que ele já passou, de orientações de como organizar a igreja. Porque Tito, nós lemos que Tito era um parceirão de Paulo, assim como Timóteo foi também. E ele deixou Tito naquela ilha, Creta, que era uma região bem movimentada, de passagem, né? Porque o maior transporte da época era por água, então ali era um local onde as pessoas passavam constantemente, né? Com mercadorias. E então Paulo foi estratégico, montando suas igrejas em locais que pudesse espalhar o evangelho. E ele colocou aqui Tito, deixou Tito lá para Tito organizar, instruir, constituir, na verdade, né, presbíteros, bispos em cada cidade daquela, justamente para que o evangelho fosse propagado ali. Então a igreja tem essa missão, esse papel importante de manter a palavra viva. E aí ele coloca todas as orientações do líder dessas igrejas, como ele deve se portar. Um deles vou destacar aqui, domínio próprio. Todo líder, toda pessoa, todo cristão, na verdade, tem que ter o domínio próprio. Porque ele, creio que é a base de praticamente de tudo, é o controle. Que quem não tem um domínio próprio não vai saber lidar com as situações do irmão. Não vai saber conduzir conflitos, infelizmente. Então, o versículo 10. Porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, para obter ganhos desonestos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, é um alerta para nós também, para que a gente tenha cuidado
com as lendas. Tem muitas religiões, tradições, culturas que permanecem até hoje e contradiz com a Bíblia. Rituais, coisas que a gente traz lá dos nossos ancestrais e aí a gente continua fazendo até hoje. E precisamos ler a Bíblia com um olhar também nas nossas práticas, nas práticas dos nossos avós, pensando o que eles faziam, que porventura nós também fazemos, até por inocência, mas que contradiz a palavra do Senhor. E eu sei que aqui a orientação foi de Paulo para Tito, mas nós podemos usar isso para também alinhar a nossa vida à palavra do Senhor. Porque no final ele coloca aqui, aquelas pessoas: não dê atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras. Quer dizer, todo aquele que crê na palavra do Senhor, sabemos que todas as coisas são puras, porque foi Deus que criou. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desequilibrados para fazer algo bom. Temos que ter essa sensibilidade de enxergar isso, de enxergar a atitude de pessoas que está contradizendo a palavra do Senhor, que está contradizendo a Bíblia. Precisamos, como que a gente tem essa sensibilidade? Tendo conhecimento da palavra, tendo um relacionamento próximo com o Senhor, tendo intimidade com Deus. E aí a gente tem a sensibilidade de ver, de enxergar e de fazer essa análise daquilo que as pessoas que estão com a mente corrompidas não vê a verdade, mas querem pregar suas doutrinas, querem ter ali, como ele colocou aqui, Paulo, elas querem ter lucros em cima de uma palavra distorcida. E aí é onde entra as pessoas que não têm conhecimento da palavra. Elas acreditam. Porque como é que eu vou querer conquistar alguém levando uma coisa ruim para ela? É claro que eu vou levar uma coisa boa. E aí é onde as pessoas caem. Bom dia, as meninas que entrarem por último. Vamos para o 2º capítulo do livro de Tito. Instruções para vários grupos. 2º capítulo. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Quer dizer, fala de acordo com a verdade, com o que está na palavra, com o que está no Evangelho, com o que está na Bíblia. Não desvie dela. Ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas que ensinem o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A orientação para Tito em relação... Vou voltar aqui só para as mulheres, para não estender muito. As mulheres... Vou voltar aqui no versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra nós conhecemos, nós lemos
que a mulher, ela é sujeita ao homem. O homem é o cabeça da mulher. Por isso que tem essa passagem aqui. E que Jesus é o cabeça do homem. Então o homem, o marido aqui, tem que estar sujeito a Cristo. Para que a mulher seja de fato submissa a ele. E ele coloca aqui, olha, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quer dizer, a pessoa está lá na igreja levando a palavra do Senhor, mas a mulher dele está toda distorcida, não obedece, ela não está em casa, não mantém a casa organizada, porque, segundo a palavra de Deus, o homem é que é o provedor da casa. A mulher é sua auxiliadora. Não significa que ela não vai trabalhar, de forma alguma. Aqui está querendo voltar para parar a palavra, para as pessoas olhar para aqueles cristãos, aquele casal de cristãos e falar assim, nossa, ali ele vive, aquela família ali vive em paz, é uma família unida, é uma família abençoada, aquela família realmente tem Deus, ali tem a presença do Senhor. Penso eu que foi nesse sentido que Paulo está colocando aqui, que quando existe essa harmonia, quando existe a obediência da palavra de Deus, na sua ordem aqui, existe harmonia, a família é feliz. Versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, porque Tito era jovem. Fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e serenidade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Quer dizer, olha, não dê espaço, não faça nada de errado para que não dê lugar para esse povo falar algo de errado. Você está ensinando, então você é uma vitrine, você é um espelho, você tem que ser exemplo. Versículo 9. Ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores em tudo, a serem agradáveis e a não se oporem a eles. Ensine-os a não roubá-los, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. É uma aula para todo, é um ensino aqui completo. Versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Quer dizer, o povo que decide, que escolhe ser cristão, ter Jesus como seu único Senhor e Salvador, que está colocando aqui. Esse povo tem que ser diferente, esse povo tem que ser separado, esse povo tem que ser santo, esse povo tem que ser um povo diferente mesmo. Que ele colocou, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, purificado, limpo, dedicado à prática do que é bom. Então o cristão tem que dedicar somente àquilo que é bom. Se você é realmente cristão mesmo, não tem que praticar o erro. Está dentro da gente. Esse desejo de fazer o bem tem que ser visível. 15. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Então aqui ele fechou o 2º capítulo, falando para Tito o que ele tem que ensinar para aquele povo. E aí nós estamos aqui
aprendendo com ele também, com o apóstolo Paulo, os ensinamentos que são assim, que servem para a gente de vez em quando vir aqui, dar uma olhada, ler e ver. Será que as minhas ações, as minhas práticas estão fugindo disso aqui ou está alinhada? Nós precisamos. Capítulo 3. A conduta do cristão. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. E mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então aqui eu vejo que não é a primeira vez que ele coloca que nós precisamos ser obedientes às autoridades. E muitas das vezes nós queremos autoridades do jeito que ela faça do jeitinho que a gente quer. E o Senhor, ele não falou aqui, obedeça aquelas autoridades que sejam do seu agrado. Não, ele não falou isso aqui. Ele fala, lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então, nós não temos que selecionar a autoridade A, governante B, para que eu seja obediente. Não, nós precisamos ser obedientes a todos, aquele que nos agrada e aquele que nos desagrada, porque faz parte da doutrina cristã, é a obediência. Então, já cai por terra aqui muita coisa. Versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quer dizer, nós recebemos o Espírito Santo ao aceitar Jesus. Se não temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não temos também o Espírito Santo. Versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de confiança e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Olha o perigo disso, gente. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Temos que ser muito obediente, ser muito humilde, para a gente não cair nesse erro, nesse pecado, de forma inocente. Mas que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha realmente, busca interpretação, busca revelação da palavra do Senhor. E está sempre ali pedindo ao Espírito Santo que nos ajude no dia a dia, para a gente não cair no erro. Instruções finais. Quando eu enviar Artemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali.
providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o advogado, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo envio saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Então a preocupação aqui também do apóstolo Paulo é que as pessoas se mantivessem ocupadas, produzindo algo, que as pessoas sejam produtivas, mas na verdade ele coloca aqui para não lhe faltar nada, e também não deixar a pessoa ociosa, como ele disse na carta lá em Timóteo, deixando as pessoas ociosas, elas estão propícias a cair na garra do inimigo, cair na garra do diabo, porque ele quer ver pessoas ociosas para implantar ali a semente dele. Então que a gente fique também atento a isso, a buscar, quando a gente tiver um tempo ocioso, não alimentar um pensamento ruim e nem também nos aproximar de pessoas que nos afaste da presença do Senhor. Então, que nossa vida seja marcada pela gratidão, a graça de Deus, demonstrando através de nossas atitudes a transformação que Cristo ele realizou em nós. Porque a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso dia a dia, as coisas que a gente vai fazer, nas nossas atitudes, nossas ações, no nosso falar, na nossa postura, tem que demonstrar isso. Tem que demonstrar que nós temos um Jesus, nós somos cristãos e tem uma divisão do antes e do depois. Amém? Aqui fechamos o livro de Tito. Salvadene, bom dia. Todas as pessoas que estão aí, que entraram, bom dia. Que em Tito deixa claro para nós que o nosso testemunho quanto cristão, cristã, é construído no dia a dia por meio de atitudes que refletem o caráter de um cristão. Não é numa coisa grande só, mas naquela coisa grandiosa, não. É no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, tudo que a gente vai fazer. Tem que refletir que nós somos cristãos. Que a gente vê cada coisa aí de pessoas que a gente até admira como um cristão, e aí ele pega e comete cada coisa que você fala, meu Deus, fulano de tal. E aí isso acaba até um pouco esfriando a fé daqueles outros que não estão firmes na palavra do Senhor. Porque ele se baseia muito na pessoa, no homem, e não na palavra. E aí ele acaba caindo. Quer dizer, a atitude, as ações, a prática do dia a dia de um cristão pode ser pedra de tropeço na vida daquele que tem pouca fé, na vida daquele que não acredita, não tem conhecimento da palavra. Então, a preocupação não deve ser somente na nossa salvação, mas também na da pessoa do lado, do vizinho, do colega, do parente, do amigo, das pessoas que vê a gente ali como, fulano é cristão, fulano é crente, então espera que que tenha uma atitude interessante, conforme a palavra. Aí a pessoa vai e faz algo que é contrário à palavra, aquilo gera uma descrença maior ainda na vida do outro, e faz ela pecar e afastar ainda mais da palavra. Já ouvi muitas pessoas de dentro da igreja, firme na palavra, firme na igreja, indo constantemente. Aí seu líder ali espiritual pecou, caiu, porque é pessoa, é gente, é humano, peca, erra. E a pessoa não estava firmada na palavra, não estava firmada em Deus, estava firmada no homem. Quando aquele homem cai, aí ele afasta. Fulano estava lá, fez isso, o que eu vou fazer lá? Aquilo lá não é de Deus, não. Então aquela pessoa acaba caindo, e cai ela e muitas das vezes a família toda. Então, quando a pessoa está firmada na palavra do Senhor, cai homem, cai mulher, cai quem que for que está lá levando a palavra. Você continua firme, porque você sabe
diferenciar o que é humano e o que é divino, o que é de Deus. Amém? Vamos orar em agradecimento ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigada, meu Deus. Mais uma vez estamos aqui, Pai, grata a Ti pelas Tuas revelações, pelos Teus ensinamentos, pelo abrir dos nossos olhos, meu Deus. Nós Te pedimos sabedoria divina, Pai, para que nós possamos ser úteis na vida das pessoas, levando a Tua palavra para que elas mudem as suas atitudes, e volte para a Tua palavra, aquelas que já tinham conhecimento e aquelas que não têm, que têm a oportunidade de Te conhecer e de mudar a sua vida, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Senhor, continue nos abençoando, nos dando vida, saúde, disposição, coragem para a gente continuar lendo. Amanhã às 5h30 estaremos aqui para continuar lendo a palavra.